próximo é sempre o pior, pastor Henrique Vieira. A gente está lamentando esse Congresso, de fato, que está aí buscando meios de se blindar. Tem o Hugo Mota, que para muita gente é só uma marionete do Arthur Lira, que está ali fazendo o jogo do Centrão, o jogo fisiológico, de tentar tirar o máximo que der de emenda, de dinheiro. A gente está aqui se lamentando, como a gente se lamentou na época do Arthur Lira, mas piorou do Arthur Lira para o Hugo Mota e vai piorar daqui para frente, ou, enfim, a relação, a imagem, enfim, só vai piorar daqui para frente, o grau de fisiologismo vai piorar daqui para frente? Olha, se piorar, ferrou demais, hein? Eu vou te falar, minha primeira legislatura, meu primeiro mandato, mas sou um militante desde a minha adolescência, acompanho a política, mas se piorar, é inacreditável. Mas qual é a minha preocupação? A gente... Uma tragédia vai apagando a outra. No Brasil, a gente vai meio que esquecendo algumas coisas. Eu quero insistir, e isso é uma forma de responder a sua pergunta, que a execução cotidiana das emendas parlamentares, do jeito que acontece hoje, 55 bilhões de reais por ano. Isso é uma anomalia. Na minha opinião, isso é uma quebra informal do modelo de governança do Brasil, porque o poder executivo, que tem a competência de executar políticas públicas, ele fica com a sua capacidade altamente limitada, porque parte desse orçamento é transferido e pulverizado para o parlamento. Me faço entender? É uma espécie de parlamentarismo informal que vai se configurando no Brasil. E o que isso tem a ver com a sua pergunta? Tem várias pesquisas que apontam que desde o aumento das emendas parlamentares, 2016 para cá, especialmente Lira para cá, a taxa de reeleição, especialmente do chamado Centrão, o que aconteceu? Aumentou. Entende? Então, o dramático é que o próprio modelo das emendas tende a manter o Congresso nas mãos da direita ou ampliar a sua presença nesse espaço. Porque num país extremamente desigual, com muitas precariedades, com uma democracia ainda muito fragilizada, nós sabemos como o Centrão funciona na execução das emendas. E se você soma isso, vou colocar um outro elemento para a gente refletir, com organizações criminosas dominando de determinados territórios, vai somando esses fatores. E o quanto esses fatores vão tendo repercussão eleitoral. E quando a gente fala centrão, esse é um termo complexo. Ele ajuda e atrapalha. A gente fala centrão porque é um grupão amplo de diversos partidos que consegue, muitas vezes, fazer base de governo até progressista por interesse, por fisiologismo, por cargos, por influência. Mas, se você for pensar ideologicamente, programaticamente, metodologicamente, visão de mundo, de Estado, de economia, de sociedade, o Centrão é direita. O Centrão, ideologicamente, é a direita e cada vez mais radicalizada. A gente usa o termo Centrão para diferenciar da direita e da extrema-direita por causa dessa maleabilidade da conveniência, entendeu? Só que o que eu estou chamando a atenção é que com esse ultrapoder dado pelo orçamento secreto, a capacidade desse grupão se manter e se ampliar, infelizmente, é muito grande. O que conta a nosso favor do campo democrático, do campo progressista, é porque eu acho que há um despertar na sociedade, sobre como o Congresso tem sido inimigo do povo, entendeu? E o próprio campo
progressista, democrático ampliado, eleitores e eleitoras do Lula, independente de espectro político, porque o voto é muito complexo. Claro. São vários fatores que explicam o voto em alguém, não necessariamente fator programático. Mas o que eu quero chamar a atenção é que há um despertar de que não adianta eleger, por exemplo, Lula e ter um Senado nas mãos da extrema-direita. Não adianta eleger o Lula e ter um Congresso ultraconservador. Então, pode ser que esse despertar gere um engajamento mais orgânico, consciente, direcionado para fazer frente à direita e fazer frente aos métodos da direita. E ter uma bancada democrática mais ampliada na próxima legislatura. Só que, para terminar, eu acho que a gente vai esquecendo que uma tragédia vai apagando outra, que enquanto a gente conversa aqui, bilhões de reais são operados por grupos parlamentares poderosos, sem rastreabilidade, sem monitoramento, sem transparência, sem relatório de impacto, e que isso tem a ver com a reprodução e a ampliação desse grupo. E para concluir, nesse combo antipovo, PEC da bandidagem, anistia, a gente fala pouco sobre uma outra iniciativa deles, que está na CCJ. Sabe qual é? Eles querem mudar os requisitos para que partido ou instituição pode entrar com ações de inconstitucionalidade no STF. Vocês lembram disso? Claro, é bizarro. Eles querem mudar as competências e os competentes. Por que isso é grave? Sabe como é que começa a investigação do STF para tentar resolver ou minimizar o problema do orçamento secreto? Com uma ação de descumprimento de constitucionalidade perpetrada pelo PSOL, meu partido. Claro. Só que eles querem mudar essa competência para restringir essa possibilidade de acionar o STF. E no texto que está sendo proposto, eles mudam a Constituição para que sejam partidos com representação no Congresso que tenham mais de 21 parlamentares. Que critério eles utilizaram? Para jogar o número 21, pedra, papel, tesoura, para o ímpar, sei lá o quê, mas é mais uma forma de blindar o parlamento de ações externas de controle legítimo da constitucionalidade das suas ações. Em função do que ele acabou de dizer, eu queria que ele desse tempo, ele também fizesse uma exposição para a gente, breve que seja, mostrar esse despertar que ele mencionou. Como é que está isso no âmbito religioso, especificamente dos evangélicos? Porque a gente sabe que tem joio e trigo também, né? E que o bolsonarismo manipulou muito esse mercado, né? Esse mercado eleitoral religioso. Então está dentro disso que você perguntou a ele, mas também está dentro da própria fala dele. E essa é realmente uma, uma necessidade que acho que todos temos, né? De saber como é que anda isso, ou como é que isso pode ganhar uma perspectiva, um rumo mais positivo para a gente. Certo. Bem, eu sempre falo que o campo evangélico é plural, não dá para simplificar nem generalizar, mas que existe de fato uma força conservadora que é majoritária. Eu percebo que o bolsonarismo estagnou em certo sentido e derreteu um pouco em outro sentido nesse vasto, complexo e plural campo evangélico, e algumas pesquisas demonstram isso. Na última pesquisa sobre avaliação do governo Lula, a aprovação do Lula entre evangélicos aumentou, salvo engano, 7%. Então é um dado relevante. E a gente percebe algumas lideranças despertando, talvez seja uma palavra síntese da minha entrevista hoje, e percebendo que o bolsonarismo avançou sobre o púlpito,
avançou sobre as congregações, ultrapassou limites, partidarizou igrejas, e eu vejo algumas lideranças de centro, moderadas e até conservadoras, mas dizendo, olha, ultrapassou um limite aqui.